A paz de Cristo a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao canal Denis Pereira. Eu sou o irmão Denis Pereira, o professor Denis Pereira, e é um prazer receber aqui professores, professoras, superintendentes, pastores, dirigentes, presidentes, enfim, coordenadores, líderes de departamentos, pais, professores e alunos que amam a escola dominical, que amam o ensino da palavra de Deus. No ano de 2020, nós estaremos postando as aulas da EBD, das classes de adultos, adolescentes, juvenis e jovens, aqui no canal Denis Pereira, que é a audiência do nosso canal mais forte são de pessoas interessadas na escola dominical, mas também temos novidades, mensagens que ministramos em 2019 e as que ministraremos, querendo Deus, em 2020. Aliás, as agendas estão abertas, o número de contato está aí para atendermos o seu trabalho, o seu congresso, sua festividade, seu acampamento. Corre, porque não é? Geralmente as igrejas fazem acampamento no período de carnaval, tá aí, tá chegando final de fevereiro, estamos à disposição para atender os irmãos. Tem muita novidade chegando em 2020, tá certo? Então, continue conosco. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se no nosso canal, dê like, ative o sininho de notificações e nos comentários deixe aí suas impressões sobre o nosso trabalho. Na descrição dos vídeos tem toda a biografia com as minhas redes sociais para você conhecer melhor minha família, meu ministério, a nossa vida, o nosso dia a dia. Siga-me no Instagram, eu preciso chegar a 10 mil seguidores no Instagram para eu conseguir colocar o link dos vídeos no Instagram. Aí o pessoal arrasta a tela para cima e vem direto aqui para o YouTube, tá certo? Então nos ajude nisso, compartilhe aí na sua cidade para todo mundo, porque este canal é bênção para você. Chegando com a lição 12, classe de adolescentes, e eu quero aqui desejar para todos e todas um Feliz Natal, para você, para sua família, para os seus alunos. Vá em paz, viaje em paz, reúna a sua família. Muitas vezes é nesta data que conseguimos reunir pessoas, familiares, que ao longo do ano não conseguimos por causa do trabalho, de escola. Então aproveite estes dias com a sua família. E se viajar, tome cuidado, sinta segurança, durma bem antes de sair de viagem, vá e volte em paz no nome de Jesus. A Bíblia ensina a respeitar as autoridades. Eita! Muito bem, a Bíblia ensina a respeitar as autoridades, lembrando que tem material em PDF, logo aqui na descrição dos vídeos, já tem um link que você clica nele e abre aí o material para te apoiar aí na preparação e execução da tua aula. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Então, falar de autoridade no tempo que nós estamos vivendo, nem todo mundo entende, nem todo mundo aceita, mas como cristãos precisamos entender que as autoridades, os governos e todo o nível de autoridade que nós vamos estudar aqui nesta lição estão debaixo da autoridade de Deus. Deus outorgou autoridade. Segundo os dicionários, autoridade é o direito ou poder de fazer obedecer, dar ordens, tomar decisão, agir com influência ou prestígio. Também é quem possui muito conhecimento em determinado assunto. Então, por exemplo, eu não sou uma autoridade em mecânica de veículos, por exemplo. Conheço um amigo, o professor Éder Santos, um amigo pessoal meu aqui da igreja onde eu congrego. Ele é uma autoridade na mecânica de veículos. Por quê? Porque ele entende, ele domina o assunto, a execução do trabalho. Tá certo? Por exemplo, eu dou aulas na EBD, mas não sou uma autoridade, por exemplo, em escatologia. Já conheço pastores que já escreveram livros, que viajam o mundo e que falam dos assuntos de escatologia, doutrina das últimas coisas, com uma facilidade incrível, ok? Então, autoridade.
todo grupo possui uma liderança. Você sabe que a liderança, o ser humano nasce para liderar. Alguns despertam liderança, outros são liderados, né? Pode ser um time de futebol, a sala de aula, a igreja ou mesmo a família. A sociedade humana criada por Deus precisa de pessoas que coordenem, administrem, distribuam tarefas e responsabilidades, corrijam, controlem, enfim, que liderem. E ele usou aqui uma palavra no início aqui também, que a autoridade tem a ver com influência. Então, assim, a autoridade não é o que eu grito, é o que eu vivo. Você descobre alguém que não tem autoridade quando ele, a todo momento, coloca em evidência seus títulos. Por exemplo, o professor de escola dominical, que em toda a escola, ele, para manter a sala em ordem, ele diz: ó, vocês estão vendo aqui não? Eu sou o professor de vocês. E às vezes, eu sou o líder de vocês, vocês não vão me respeitar, não? Isso não é exercer autoridade. Autoridade não é grito, é vida. E influência sobre a vida das pessoas não é aquilo que eu peço delas ou imponho a elas, mas o que eu conquisto nelas. Por exemplo, trabalhando com jovens e adolescentes durante muito tempo, muitas vezes alguém vem perguntar pra gente sobre namoro, sobre sexualidade. Quando alguém vem perguntar para mim algo sobre namoro, sobre sexualidade, enfim, o que essa pessoa está dizendo nas entrelinhas? Que para ela, eu sou uma autoridade naquele assunto. Ou seja, eu exerço algum tipo de influência naquele assunto, liderando ela ou não. É preciso entender isso, que o fato de você liderar um departamento não significa que você exerça autoridade sobre ele, a menos que você trabalhe, que você seja alguém que seja determinada a conquistar o coração, a confiança, os ouvidos dele, pelo seu exemplo, pelas suas palavras, porque eu não acredito nesse negócio que, menos palavra e mais exemplo. Não, a nossa vida é as duas coisas, exemplo e palavra, um completa o outro, um não está isolado do outro, um completa o outro, não é? Para falar de autoridade, nós falamos dos pais. Por quê? Porque o primeiro nível de autoridade que o ser humano vai conviver é exatamente em casa, não é? Eu costumo dizer que quem não respeitar pai e mãe vai respeitar marido, vai respeitar a esposa, vai respeitar o professor na escola, vai respeitar pastor, vai respeitar líder, não vai. Acontece que pai e mãe são autoridades sobre os filhos. E a autoridade sobre os filhos sempre. Não interessa se este filho já tem 20 anos, 30 anos, 40 anos. Feliz é o filho que, independente da idade, respeita a autoridade de seu pai e de sua mãe. Então é muito importante. Pai e mãe representam em primeiro grau, em primeira instância, a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Então não dá para dizer que ama a Deus, obedece a Deus, honra a Deus, se em primeiro lugar não obedece pai e mãe. Bom, quem são as autoridades instituídas no Brasil? Você sabia que a Bíblia nos ordena obedecermos às autoridades civis? Mais ainda, Deus deixou bem claro que estas autoridades foram instituídas por ele. Mas no Brasil, a situação que está, há muita corrupção. Estas pessoas vão se ver com Deus. Talvez muito da corrupção, da roubalheira que acontece, na verdade, no mundo, no meio político, né? Quando a gente fala de autoridade, não tem como fugir disso, no meio governamental, é porque os homens perderam a noção de que ao se desejar, se candidatar e se elegerem para um cargo político, estão ali exercendo autoridade, e essa autoridade está debaixo da autoridade de Deus. Portanto, podemos ficar tranquilos, Deus fará justiça. Bom, naquela época não tinha muitos políticos como hoje, né? Na época em que isso aqui foi escrito. Bom, naquela época era bem pior.
O governo romano era um dos mais corruptos que existiam. Se você estudar um pouquinho de história, você vai ver. Mesmo assim, Paulo escreveu que os cristãos romanos deveriam respeitá-lo, ou seja, o princípio da hierarquia e da autoridade vem de Deus para a boa convivência entre as pessoas, mas o pecado distorceu isto, gerando distorções como o autoritarismo, a injustiça e a corrupção. O próprio Jesus reconheceu a autoridade divina, mesmo quando exercida por pessoas ímpias. O que ele falou para Pilatos? Quando Pilatos falou assim, você sabe que eu tenho poder para te prender, para te matar, para te soltar. Jesus falou o que para ele? Você só tem autoridade porque eu lhe dei, ou porque ela foi lhe dada por Deus. Porque ele me entregou, aquele que me entregou para você é culpado de um pecado ainda maior. Então, a autoridade, tá? Ela significa poder e liberdade de escolha. Neste caso, de escolher o destino, muitas vezes, das pessoas, direcionar pessoas. Então, já naquele tempo, você tem um problema sério aí com os governos, com as autoridades, exercendo o poder de maneira equivocada, de maneira errada. Mas o fato disso não tira de nós o dever de respeitarmos as autoridades, né? Nós estamos vivendo agora um momento no Brasil, muita polarização política, mas cristãos maduros na fé, não é? Crescidos na fé, sabem respeitar as autoridades constituídas por Deus. Está dizendo que foi Deus que colocou cada um destes homens, cada uma destas mulheres nestes departamentos, nestes cargos específicos? Não. Está dizendo que Deus deixou estas autoridades, estes ambientes, estas posições, e cabe a quem exercer estas funções de autoridade em todos os níveis, nível político, judiciário, legislativo, executivo, no nível social, no ambiente da escola, não é? Tudo em casa, na igreja. Quem exercer posição de autoridade precisa ter uma consciência de que prestará contas a Deus. Exercer autoridade é muito mais uma prestação de serviço do que uma posição para ser servido. O grande problema de quem exerce autoridade é que muitas vezes se perde neste pequeno detalhe. Exercer autoridade não é se colocar para ser servido, mas se colocar à disposição para servir com temor a Deus. Porque se a Bíblia diz que foi ele que instituiu, significa que haverá prestação de contas. Respeitando os nossos professores, não é? Professor secular e da escola dominical. Um importante exemplo de autoridade que você tem bem perto de você, seus professores. Mas professor é uma autoridade? Claro que é. Afinal de contas, nós vimos no início que a autoridade é alguém que exerce influência, que domina um determinado conhecimento de um determinado assunto. Logo, professor. E se nós formos inteligentes e usarmos a nossa inteligência, os professores é o maior nível de autoridade que nós temos. Por quê? Porque se você tem engenheiro, médico, enfim, todas as profissões, em algum momento, tudo isso foi começado com um professor. Então os professores precisam ser respeitados. Infelizmente, vivemos um tempo no Brasil em que alunos chutam professores, batem professores, agridem professores, e é lamentável saber que quem mais dá trabalho na escola são filhos de crentes. São pessoas que em algum momento estão na igreja no domingo à noite ou passam o domingo o dia inteiro na igreja, mas quando chegam na escola detonam, quebram, xingam o professor. Muitas vezes incentivados, motivados
pelos amiguinhos, mas como cristãos precisamos incentivar nossos filhos e nossos alunos a serem diferentes, a mostrar respeito, a mostrar dedicação à autoridade de seus professores, porque qualquer coisa que quisermos nos tornar, nós só nos tornaremos pelo trabalho incansável de professores que passam pela nossa vida, transmitindo para nós o conhecimento. Então, quem respeita o professor, respeita o próprio futuro. Eu vou fazer uma mensagem dessa, vou colocar no meu Instagram. Quem respeita o professor, respeita o próprio futuro. Por quê? Porque os professores nos preparam para o futuro. Eles transmitem para nós conhecimentos e valores que vão nos acompanhar por toda a nossa vida. Então vale a pena honrar os nossos professores como cristãos. Esse é um ponto de fazer diferença em sala de aula, que os professores possam olhar para os alunos que são cristãos e olhar para a classe e dizer assim, ó, vocês precisam se comportar como aquela turma, veja como eles são, como eles andam, que bênção, inteligentes, são respeitosos, são gentis, porque isso é fruto do Espírito na nossa vida, domínio próprio. Eu sei que na adolescência, pelo fato deles estarem sempre sendo controlados, né? Então, controlados pelo pai, não faz isso, cuidado com isso, com aquilo. Aí na igreja, então chega na escola, é um universo que eles se soltam, mas que façam isso, que sejam adolescentes, que aproveitem sua adolescência, sua juventude, mas de uma maneira que transmitam respeito aos seus professores, porque um aluno cristão que respeita seus professores, ele está respeitando o próprio futuro e dando um bom testemunho de Cristo para a sociedade, respeitando aqueles que lhe ensinam. Respeitando os nossos pastores e líderes espirituais. Outro tipo de autoridade muito importante é espiritual. Homens e mulheres como referências de fé, de conduta moral e de conhecimento acerca da palavra de Deus, e que por tudo isso são referências para nós. Pessoas como essas, a Bíblia nos orienta a imitar a fé. Sabia? Então, presta bem atenção nisso. Aí, no momento que nós estamos vivendo, hoje em dia, muita da influência sobre jovens e adolescentes vem da rede social, vem dos smartphones, vem, enfim, do YouTube. Mas ter como referência de vida e de fé, eu sempre digo isso, que precisa ser alguém de carne e osso, alguém com quem você possa conviver. Como professores, o professor não pode se esconder disso, quer você queira ou não, na posição que você ocupa, como professor, como líder, como dirigente de uma congregação. Ah, mas a minha sala de aula tem 5 alunos, não importa. Você está numa posição de influência. E por mais que você não queira, entenda isso. Você se torna uma referência para aqueles que te acompanham. Então, nós vivemos hoje um período em que muitos dos nossos filhos, muitos dos adolescentes, existe um novo formato, uma nova profissão, influencer digital. Mas é uma orientação que eu dou aos meus filhos, que eu dou aos jovens por onde passo, pregando a palavra de Deus. Entre suas influências, entre suas referências, tenha pessoas próximas, tenha pessoas com quem você possa sentar para tomar um café, que as suas principais influências seja alguém de carne e osso. Você sabe o endereço, onde congrega, quem o pastoreia. Qual que é o problema? A galera de hoje segue gente só por rede social. E eu trabalho com rede social. Na rede social, a gente grava um vídeo de 6 minutos e posta 3 minutos. A gente tira 30 fotos, escolhe a que achamos melhor
e ainda passamos ela por um editor de imagem. Ou seja, em rede social, muita coisa é manipulada. E eu nem estou falando de uma manipulação negativa, de um tom pejorativo, mas é manipulado, não é? Nós procuramos sempre mostrar a melhor imagem na rede social. E aí que está o problema. Porque em rede social, no YouTube, tem muita gente que tem milhões de seguidores, ou seja, que tem muita influência, mas não é pastoreado por ninguém, não é membro de lugar nenhum, ou seja, não respeita a autoridade, não se sujeita a uma autoridade espiritual. E como é que eu vou ter para a minha vida como referência de autoridade alguém que não respeita a autoridade? Como é que eu vou ter para a minha vida alguém como exemplo de autoridade espiritual, alguém que não está debaixo de autoridade espiritual, alguém que não aceita ser pastoreado, alguém que não está em comunhão com nenhum corpo, com nenhuma igreja, com nenhuma denominação? Isso é um perigo. Por quê? Porque é algo fluido, diluído, sabe? É como um isopor. Então, é uma referência híbrida. Então, a nossa referência de autoridade espiritual não pode ser apenas virtual. Tem muita gente no ambiente virtual que é uma bênção, sim, mas as minhas maiores referências são pessoas com quem eu convivo. É o meu pastor, eu conheço o meu pastor, eu tenho o telefone do meu pastor. Se eu precisar ligar para o meu pastor agora, ele me atende. Então, referência não é só alguém que te direciona, é alguém que cuida de você. É alguém que trata você. Tem gente que está afastado da igreja, sabe por quê? Porque não aceita tratamento. Não aceita se humilhar debaixo da autoridade de alguém. E está desviado, está afastado da igreja. Por quê? Porque na hora de ser tratado, na hora de receber uma oração, na hora de ser aconselhado, é tete a tete, é mão na mão, é abraço, é carinho, é imposição de mão, é tomar um cafezinho. E por isso que nossas referências, as principais, precisam ser pessoas com quem a gente possa contactar. Nós vemos uma geração de gente que não tem o seu pastor como referência, tem um youtuber. Tem um problema eu ter um youtuber como referência? Não tenho, desde que o meu pastor faça parte da minha lista de influência. Desde que aqueles que eu tenho como referência, as suas palavras estejam alinhadas com a palavra de Deus e não com o mercado gospel brasileiro. Esse é o problema das referências virtuais, que muitas de suas palavras, de suas pregações, de suas músicas estão alinhadas com o mercado gospel e não com a palavra de Deus. Referência espiritual são aqueles que estão alinhados com a palavra de Deus, quer sejam presença física, quer sejam presença virtual. Precisam estar alinhados com a palavra de Deus. Por isso que nós que estamos aqui no mundo virtual, os influencers digitais, precisamos alinhar a palavra de Deus. Por quê? Para que aqueles que nos seguem, para que aqueles que têm em nós alguém de autoridade sobre suas vidas, sejam guiados de maneira correta, para que Deus seja glorificado, as vidas destas pessoas sejam edificadas e para que elas amadureçam na fé. Amém, gente? Um grande abraço, Deus abençoe sua vida, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima aula. Boas festas, bom final de ano, Deus abençoe.